Que bom poder falar de um tema tão importante e falar da adoção. Sabe aquelas pessoas assim que você lembra da pessoa, você lembra de um assunto? E eu confesso a você, falou de adoção, eu lembro da Mônica. Porque, queira ou não, desde que eu conheço a Mônica mais a adoção. A adoção já é quase sobrenome, né, Mônica? Tudo bom, querida? Tudo bem, pastor? Obrigado, viu, por ter vindo. Eu que agradeço essa oportunidade maravilhosa de estar aqui de novo, né? Isso. Já são 15 anos, né, envolvido com a adoção? 15 e meio. 15 e meio. Uhum. E quando eu te conheci, você já tinha uma trajetória aí, e sempre falando de adoção e tudo, e não foi fogo de palha, porque você continua no ministério, né? É para você um ministério, a adoção? É. Porque assim, depois que eu adotei as meninas e que engravidei, Deus começou a me falar muitas coisas. Eu pensava que no começo ia ser só para poder me tratar, porque eu era uma pessoa totalmente contrária à adoção. Então vamos lá, com muita calma nessa hora. Não, porque a gente está conversando aqui, como a gente já se conhece, ela fala das meninas, depois eu engravidei. A história da Mônica é muito interessante. Mônica não podia ter filhos, é isso? Isso. Então conta rapidinho a história. Isso, aí eu parti para adoção. Recebi um conselho de um pastor amigo e adotei, mas até eu chegar nesse processo de resolver adotar, foi duro. Porque eu queria ter uma criança que parecesse comigo, e aí Deus me falou que o que importava é que essa criança fosse a imagem e a semelhança dele. Eu queria ter uma criança que tivesse o sangue do meu sangue, e aí Deus me falou que o que importava era o sangue de Jesus, né, que tinha sido lançado para poder perdoar os meus pecados. E por último eu falei, Deus, mas esse termo adotado, adotivo, isso é muito pesado, né, adotado? Vou ter que explicar para todo mundo que a criança é adotada? E aí ele me falou, você se esqueceu que eu tinha um único filho, Jesus, e que todos os meus outros filhos foram adotados? E aí eu comecei a entender, porque eu nem sabia que eu era adotada. Aí eu comecei a pegar os versículos, a entender um pouco mais disso, né? E então a gente chega na Isabela e na Gabriela. Aí eu adotei gêmeas, que era o meu sonho de consumo. Eu adotei as meninas e depois eu engravidei. Quer dizer, depois... 10 meses depois eu estava grávida de 3 meses. Meu Deus. Ô, Mônica, e teu caso não é único nesse sentido. Eu já ouvi alguns casos, né, de casais que não podem ou têm muita dificuldade, então decidem pela adoção. Depois de um tempo parece que a madre se abre, né? Sabe por quê, pastor? A adoção, ela gera milagres. Então, são vários tipos de milagres que Deus derrama sobre as pessoas que adotam. No meu caso, foi a questão da gravidez biológica, né? Agora, eu já vi, assim, pessoas que estavam numa situação financeira que não era muito favorável e aí ficaram totalmente, sabe, assim, naquela situação que sempre desejaram. Outras pessoas em que adotou, o marido tinha câncer, por exemplo, descobriu até no meio do processo, mas continuou o processo de adoção. Depois foi curado. Então, são tantas, sabe, situações assim na família, que às vezes tinha briga, tinha confusão, depois desembaraçou tudo aquilo ali, assim, um milagre. Então, Deus, ele é o Deus de adoção, é um Deus de milagre também, né? E o pessoal fala também, que é uma coisa interessante, que às vezes o filho, né, adotivo, filho de coração, acaba se parecendo um pouco com os pais, né? Aconteceu isso com você? As pessoas falam que as meninas são muito parecidas comigo. Às vezes parece mais com o Renatinho, né? Mas é interessante, sabe por quê? Eu vejo assim, o nosso processo de adoção aqui na Terra, quando a gente adota uma criança, é muito parecido com o nosso processo de adoção com Deus, né? Então, eu sempre falo que quando Deus nos adota, nós nos tornamos parecidos com Ele. Nós ficamos parecidos com Ele a cada dia. A cada dia, a gente, ao buscar uma vida, uma tentativa, né, de uma vida de santidade, nós nos tornamos parecidos com Ele. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. E assim por diante. E isso nos faz ser parecidos com o nosso Pai. Olha que lindo. Isso é maravilhoso. E as crianças, o mistério também dele, né? Muitas são parecidas fisicamente mesmo com os pais. Outras, elas tornam-se parecidas no jeito, na maneira de falar, né? De se vestir. É muito bonito isso, pastor. Maravilhoso, maravilhoso. E Deus abençoou que você logo ganhou 2, né? Pois é. Foi uma exigência do Conselho Tutelar? Que órgão Não, é que porque assim, a gente coloca um perfil que a gente quer adotar. E eu conversei com o juiz, porque naquela época eu podia adotar em outro estado. Hoje não. Hoje a gente adota na cidade que a gente mora.
E como eu tinha que mandar tudo por Sedex, ele falou assim, olha, coloca o perfil escrito para mim do jeito que você quer. E o meu perfil, o meu sonho de consumo era adotar gêmeas. Então, eu coloquei isso no meu processo. Porque na minha família, na família da minha mãe, tinha gêmeos em todas as gerações, menos na minha. Olha. Aí eu cresci, assim, cuidando das minhas primas gêmeas e tal. E isso assim, ficou guardado no meu coração. E meu sonho era ter gêmeos. E Deus me deu. É trabalho em dobro ou é alegria em dobro? Ah, não, sempre alegria em dobro, né? É mesmo? Mas como mãe adotiva, passa pelo processo... Porque assim, você não tem a gestação biológica, aqueles 9 meses, mas né, tem com a jogo. gestação invisível. Como é que é? Parece? Uai, hoje, quando eu vou aconselhar os casais, né, que a gente cuida no Instituto Adotar, eu falo pro marido, olha, a sua esposa vai ficar grávida. Por quê? O que eu explico? Quando o casal resolve adotar, então ele tem que ter um relacionamento sexual para poder a esposa engravidar, não é isso? Biologicamente. Não é isso, na gravidez biológica. Então eles vão ali tentando e tal, uma hora ela vai pensar, bom, eu acho que eu tô grávida. Aí faz o exame e deu lá positivo, confirmou. Já na gravidez adotiva, que ela é invisível, mas ela é real, esse processo, então, do relacionamento sexual, para mim, se equipara na gravidez adotiva, quando o casal começa a pesquisar as coisas. Né? Então, por exemplo, ele me procura lá no Instituto Adotar, ele vai, por exemplo, levantar os documentos, aí ele vai para o juizado, entrega os documentos. Isso é como se fosse a fase do relacionamento do casal. E quando que ele vai saber que a esposa está grávida? O positivo, ali vão colocar do laboratório, quando ele entrega os documentos no juizado. Aí ele já se inscreveu, ele entrou no processo, a esposa ficou grávida, o casal está grávido. E aí eu falo para o marido, olha, trata a sua esposa como uma mulher grávida, porque isso tem que ser real, pastor. A fé tem que ser, sabe, forte, porque existe um mundo espiritual. Mas demora quando? 9 meses, mais ou menos? Mais de 9 meses, às vezes. Por exemplo, a gente nunca sabe, porque o prazo, eu creio que é o prazo de Deus. Não é nem o prazo que o juizado estipula, porque também eles não têm um tempo certo, né? No meu caso, o que o juiz tinha falado comigo? Mônica, para uma criança, você vai demorar aproximadamente 2 anos. Meu Deus. 2 anos. E o que Deus fez? Me entregou 2 crianças em 2 meses. Ah, foi muito rápido. 2 meses. Teve uma gestação um de 2 meses de gestação. Agora, você falou algo interessante aí, né, do casal, de conversar. Uhum. Eu sei de muitos casos, de repente até alguém que está ouvindo e vendo esse papo nosso aqui sobre adoção, passa por essa situação. Às vezes é a mulher, a mãe, em potencial, que quer ter uma filha adotiva, mas o marido é reticente, é fechado. Às vezes é o marido que gostaria muito de ter um filho adotivo, mas a mulher é fechada. Qual que é o seu conselho com relação a esse casal que não está na mesma sintonia com relação à adoção? Normalmente, a esposa quer mais, né? Porque as mulheres têm esse instinto maternal, eu acho que mais aflorado, na maioria dos casos, né? Então, assim, às vezes aparece algum caso que o marido quer menos. E o que eu oriento é que eles queiram da mesma maneira, no mesmo nível. Porque é a mesma coisa num casal que vai ter um filho biológico. Eu não acho assim que teria graça só a esposa querer engravidar e o marido não. Sim. Não é? Uhum. Não seria prejudicial até para a criança? É, isso que eu ia falar, porque às vezes acontece... Sim, muito. E parece que dá rebote. A criança depois ela se sente... eu fui rejeitada, eu não fui querida, né? Então, assim, na questão da adoção, quando eu percebo que tem um casal em que o marido quer mais ou a esposa, né, quer mais, porque dá mais nos 2 casos mesmo, mas a esposa sempre quer mais. Eu falo assim, não, vamos para casa, vamos orar, porque quem convence, pastor, é o Espírito Santo. Então, até mesmo para poder passar pelo processo, eles têm que estar em sintonia, porque eles vão passar por uma assistente social, depois vão passar por uma psicóloga, e essas coisas são detectadas com muita facilidade no processo, né? Uhum. E no juizado, quando eles detectam isso, às vezes eles pedem para o casal aguardar 6 meses ou, dependendo da situação, por 1 ano. É mesmo? Sim. Para amadurecer. Para amadurecer. Então, eu nunca encaminho um casal para o juizado se eu percebo que tem alguma coisa. Bom que você falou, eu nunca encaminho. Você mencionou anteriormente o adotar. Uhum. O que é o adotar? É uma ONG, um ministério, um OCIP? O que é o adotar? A gente está se tornando, nós estamos no processo de se tornar uma ONG.
Então, hoje é um Instituto Adotar, onde eu incentivo as famílias cristãs à adoção. Faço um acompanhamento antes, durante e depois da adoção. E isso é muito importante, porque às vezes os casais não estão preparados. Pensam que é aquele sonho, aquele filme, sabe, tudo certinho, mas querem só realizar o desejo deles de serem pais. E não é isso, porque a adoção, pastor, é uma missão que Deus dá para nós. É um resgate. Por quê? Nós vamos literalmente tirar essas mãos de Satanás, inserir em famílias cristãs, e essas famílias com comprometimento com o Senhor vão ensinar a criança no caminho que ela vai andar, e ainda quando ela for velha, ela não vai se desviar. Então, assim, é uma missão. Eu costumo falar que Maria recebeu essa missão, e José também. No meio de tantos outros casais, eles foram escolhidos para educar Jesus, né? José como pai adotivo de Jesus. E ele até que ele quis meio no começo fugir, né, dessa responsabilidade. Você imagina o susto, né? Mas ele entendeu depois o propósito, né, que Deus tinha para ele como pai adotivo de Jesus. E os dois cumpriram com excelência. Foi fácil, pastor? Imagino que não. Nós sabemos que não foi. Mas não valeu a pena? Como? Principalmente pra gente, né? Pois é. O filho deles, o nosso Salvador, né? Agora, Mônica, eu fico pensando no processo de adoção. É caro. Assim, você falou de assistente social, psicólogo. Tem renda mínima para um casal querer adotar? Como é que é isso, assim? Bom, os casais, eles não têm que pagar nada, né? Vai no juizado, entrega os documentos, a assistente vai na casa, depois passa pelo psicólogo e aí eles serão habilitados. Não necessariamente precisa de pagar. No final do processo, se você quiser agilizar um pouco, aí você pode contratar um advogado, mas assim, você não tem que investir. Tem o defensor público também. Fora do Brasil, existem as agências, né? Aí elas cobram, e é caro, né? Agora, em relação à renda do casal, o casal não precisa de ser rico para poder adotar. Não tem isso na nossa lei. Ele tem que ter uma condição financeira boa para poder alimentar, para poder se vestir, para poder pagar um médico, né? Um transporte. É uma situação, assim, bem tranquila, sabe, pastor? Mas o juiz, ele olha isso, assim, se por exemplo, estar desempregado já é um problema, né? Porque como que uma pessoa, a não ser que, por exemplo, pode estar um desempregado e o outro trabalhando, né? Com uma renda que vai estar, que dê para fazer essas coisas, né? Porque se os dois estiverem desempregados, como que eles vão sustentar uma criança? A própria família. E realmente não tem jeito, né? E o assistente social, a assistente, o juiz, ele olha, por exemplo, os outros filhos, porque a gente está falando do casal. Nós suponhamos que tem outros filhos, que seja um casal que tenha filhos biológicos. Não foi o seu caso, você não tinha. Mas no caso de casais que tenham. Os filhos são entrevistados também, não? Quando eu estava vindo aqui para o programa, eu recebi uma mensagem, exatamente isso. Esse casal já tem 2 filhos biológicos, 2 meninas, 2 filhas biológicas. E agora eles estão para adotar um menino. E aí ela me falou, amanhã, a psicóloga chamou para ir amanhã às 8 horas para poder conversar com as meninas. E aí ela queria saber, eu falei assim, não, tá tudo tranquilo, porque as meninas estão amando já a possibilidade da chegada do irmãozinho. Então, tá, né, assim, muito bem elaborado na cabeça da família de cada um. Então, a psicóloga só vai realmente saber, vocês querem, né, ter um irmãozinho, vocês vão amar, né, assim, na linguagem das meninas, né? É isso, eles só vão saber, porque não fica difícil também se tiver uma pessoa na família que é contra? Sim, sim. Convivendo ali dentro do mesmo ambiente, não né? é? Então... Agora, no caso, você falou que alguém ligou, né? O Ministério, o Instituto Adotar, qual que é a função do Instituto? Ele é um facilitador, ensina o caminho das pedras? Me explica, assim, o que é? Tá, então eu tenho pregado em várias igrejas. Quando eu vou pregar, eu falo, claro, essa questão da adoção, quebrando os preconceitos, os medos e as dúvidas. Ali, o casal me conhece, me procura, eu marco um atendimento. Quando eu marco o atendimento, eu vou explicar para ele toda a parte espiritual da adoção, que é muito importante o casal saber, essa questão do chamado, da missão e de várias coisas nessa parte espiritual, e também o processo jurídico. Só lembrando que você é advogada também. Sim, Aí eu explico todo o processo jurídico da adoção. Então, nesse caminho, o que acontece? Às vezes, com as esposas, elas se sentem frustradas, magoadas,
deprimidas, ansiosas, preocupadas. Então, a gente tem a questão, por exemplo, do acompanhamento psicológico cristão. Porque se ela acordou ali muito triste. Eu já tive um casal que a esposa tinha 4 filhos, meninos, e depois adotou uma menina. Mas antes da menina chegar, ela ficou deprimida, porque ela queria muito essa menina. Então, assim, é aquela questão de tirar mesmo, sabe, daquela situação, seja de uma tristeza, de uma depressão, acompanhar, levantar a pessoa. Não, espera, Deus está no controle. Ele já conhece o dia certo, né, para poder te entregar. Ele já sabe quem que é seu filho, ele conhece toda a história. Então, assim, a gente faz esse acompanhamento, tem reuniões e vai caminhando com o casal, para que qualquer dúvida, qualquer coisa que aparecer nesse processo aí, a gente está junto. Tem a questão da oração e da intercessão, que é muito importante. E isso é a adoção é uma guerra no mundo espiritual. Imagino. Então, essa questão da oração, a intercessão por eles é importantíssima. Mas é óbvio que pela oração, pela intercessão, não há custo. Mas, por exemplo, assessoria jurídica, psicólogo, tem um custo? Não, nada, tudo serviço voluntário. Mas e como é que o Instituto se sustenta? Bom, agora a gente está virando uma ONG, né? Mas até então, através de doações mesmo, sabe? Então, os próprios casais nos ajudam muito. E as arrecadações que a gente pede é mais para visita nos abrigos, porque aí tem uma outra parte do adotar. Hoje, pastor, em Belo Horizonte, a gente tem 51 abrigos. 51 na cidade de Belo Horizonte? Em Belo Horizonte. Meu Deus. Uma média de que 10 crianças para abrigo? Porque a capacidade máxima são 15 crianças para cada abrigo, né? Então, alguns têm 12, tem 15, tem até... vai por aí. Às vezes, se tem uma criança especial, aí tem 10 no abrigo, que tem que dar uma, né? E o que a gente faz? A gente tem uma série de projetos dentro dos abrigos. Inclusive, eu estou convidando aqui as pessoas que quiserem se voluntariar, né? Para poder nos ajudar, porque a gente precisa de muitas pessoas, muitos voluntários. Como que é isso? Tem a parte acadêmica, porque muitas crianças que estão nos abrigos não sabem ler nem escrever. Tem a parte espiritual, que a gente apresenta Jesus para essas crianças. Tem a parte dos passeios externos. Vamos para o zoológico, vamos para um parque, para o cinema, para um lanche, sabe? Para um shopping. Tem a parte, por exemplo, o dia da beleza. É dia da princesa. A gente vai fazer, então, o cabelo das meninas, lavar, fazer uma hidratação, enxaguar, uma escova, uma maquiagem nas adolescentes, a unha, a mão, tratamento facial, massagem, são muitas coisas. Então, assim, para estes eventos, as pessoas doam, sabe? Eu posso levar o shampoo, eu posso levar o lanche, eu posso fazer isso. Tá precisando de roupa. E a gente corre arrecadando roupa. Então, é para isso que a gente precisa das doações. Mas para o casal, nada é cobrado. Que loucura. Porque é muito legal, estou lembrando, há alguns anos eu tive o privilégio de participar com a educação de um abrigo e várias pessoas me ajudavam, né? Lembro até, inclusive vou citar, porque é conhecido o deputado João Leite, né? Era uma ajuda mensal, o valor não era muito alto, mas a gente juntava várias pessoas para poder dar educação para as crianças. Era uma época que a prefeitura não dava ainda educação infantil. Não sei se você lembra que tinha essa época. E eram crianças abrigadas, né? Agora eu fico me perguntando, por que você entrou nessa, Mônica? Assim, se não bastava as suas 2 filhas adotivas, por que você vai uma trilha dessa tão difícil? É loucura. Pastor, eu pensava que fosse acontecer só comigo mesmo, né? Assim, o que Deus, né, me proporcionou da adoção, que fosse só para mim, porque eu tinha esse preconceito e eu não sabia de nada de adoção. Então, bom, olha aqui, minha filha, eu vou te mostrar que é assim, assim, assim. Então, ele me mostrou, não foi tudo na mesma hora, foi depois aos poucos, mas, por exemplo, ele me mostrou que o céu é um lugar onde só vai entrar quem for adotado. Que sem adoção não há salvação. Então, como que nós, cristãos, podemos ter preconceito em relação à adoção? Se um dia um resgate maravilhoso, através da adoção, entrou nas nossas vidas e mudou tudo, olha que coisa mais linda. Agora, há alguns preconceitos que são recorrentes. Por exemplo, eu não sei qual foi a espiritualidade da mãe dessa criança. De repente, uma mãe que trabalhava com magia negra, que vinha de um credo que consagrou essa criança. Aí a gente vai desconsagrar tudo, nós vamos quebrar isso tudo. Então, você orienta os pais nesse sentido espiritual? Sim, claro, porque tem a parte espiritual, aí a gente orienta. E normalmente também,
os casais são de várias igrejas, né? São de todas as igrejas, porque o Instituto Adotar, ele é interdenominacional. Então, assim, a gente vai rodando mesmo em palestras, em congressos, em conferências, em pregações, não para uma igreja específica. E os casais também têm os pastores, têm as orientações lá, né, de cada igreja e tudo. Mas espera aí, vamos fechar a questão da pergunta. Aí por que eu fiquei, né, nessa? Você entrou nessa? Eu fiz o Carisma, o seminário, né, da Lagoinha, que é uma bênção, incentivo todas as pessoas a fazerem, porque minha vida mudou depois do Carisma. Mas quando eu tinha a prova, que a gente faz no final, o LEB, né, é um tema livre, que você pode pregar sobre qualquer coisa durante poucos minutos. E eu perguntei para Deus e ele me falou sobre a questão da adoção. Falei, então tá. E eu falei assim, ai, Senhor, mas eu queria muito uma ilustração, né? Porque eu acho que a ilustração sempre marca a pregação. E aí ele me deu uma ilustração e aquilo marcou muito, assim, o auditório inteiro. Os meus colegas choraram muito e tudo. E a partir disso aí eu comecei a pensar, gente, mas Deus quer algo. Porque foi assim, sabe aquele mover? A comoção. Do Espírito Santo? Eu falei assim, que engraçado, ficaram uma semana comentando, então Deus tem algo mais. E aí Deus começou a me falar já do adotar. Porque antes era a Mônica, que tinha já um testemunho, que incentivava as amigas das amigas, e depois disso começou a crescer. Eram pessoas que eu não conhecia, que foi passando para um, para outro. Eu falei assim, bom, então tem essa questão do ministério, né? E aí ele me revelou o que ele queria. Então já está aí com 15 anos já envolvida ministerialmente nisso, né? Agora, Mônica, tem muita gente que não adota, eu mencionei essa questão espiritual, mas, por exemplo, tem muita gente que não adota por questões, assim, de caráter. Tirando a lado espiritual, pensando no seguinte, dizem que pau que nasce torto, morre torto. Claro que não. Né? Diz que filho de peixe, peixinho é. Não. Eu não sei se esse menino, essa menina, como é que era o pai dele? Como é que vocês que trabalham com adoção lidam com esse tipo de preconceito? Porque é um preconceito, infelizmente é. É um preconceito que eu tinha também. Sabe, eu falava assim, eu não sei o que aconteceu lá dentro da barriga da mãe biológica, quando, né, a criança estava ali no ventre e tudo, e, vai ver se tiver uma índole ruim, uma coisa ruim. Mas espera aí, pastor, isso não acontece com filhos biológicos, não? Acontece. Não é? Porque se fosse só com filhos biológicos, eu costumo falar assim, vamos então numa penitenciária. Se os filhos biológicos são 100% certinhos, né, nenhum filho biológico tem essa questão de caráter, né, assim, da essência mesmo e tudo, todos os presos, então, dessa penitenciária têm que ser adotados. Vamos levantar a mão aí, quem são os adotados? Todos teriam que levantar. Não é isso. Então, assim, vamos numa área de prostituição. Todas as prostitutas, então, teriam que ser adotadas, porque a menina, a mulher, né, biológica não tem nenhum tipo de problema. E não é assim. Caso, né? E nessa questão da adoção, eu creio, assim, que Deus sempre mostra o chamado para os casais, sabe? Sempre mostra, começa a queimar o fogo, e aí, do nada, os preconceitos vão caindo. Do nada, não, o Espírito Santo vai trabalhando, os preconceitos vão caindo. E é a gente, assim, acreditar ou não acreditar. Deus está no controle da formação da minha família ou ele não está. Mas você acha que, no caso assim, adotou uma criança, tem uma hora certa para a criança descobrir que ela não é filha do ventre, ela é filha do coração? Tem, desde o primeiro dia que ela chega na sua casa. E se for bebezinho? Eu comecei a contar, a minha mãe me deu esse conselho, foi muito sábio, e eu passo esse conselho para todas as pessoas. Eu adotei as meninas, elas nasceram para mim com 1 mês e 20 dias. Quando eu estava com uns 2 meses, a minha mãe me chamou e falou assim, você não vai contar para elas, não? Falei, mãe, mas eu vou contar o quê? Parece que é mentira isso. Não que eu não quisesse contar, mas era tão real que elas eram minhas, que é como se tivesse nascido de mim. Não, você tem que começar a contar. E aí, pastor, eu comecei a contar à noite, quando elas estavam dormindo, porque eu não tinha coragem. Todas as vezes que eu ia contar, eu chorava demais. Mas a gente vai ficando firme, isso também é um processo, vai subindo os degraus ali da escada, até que você começa a falar isso naturalmente. E a criança vai crescendo. E o meu outro conselho é, responda o que ela te pergunta. Não adianta, não. Sabe? Não precisa, porque assim, se você começar a contar desde pequenininha, até como eu fiz de bebezinho, aos poucos ela vai amadurecendo. Aí um dia ela te pergunta uma coisa, você responde. Depois o amadurecimento aumenta, você responde. Até você está conversando tudo ali com ela, né? Mas é preciso contar, porque se você não contar, talvez o seu vizinho conte, uma pessoa da família conte.
A própria criança também, ela começa, às vezes, se não tiver a característica física, né, assim, muito parecido, ela pode começar a desconfiar de alguma coisa, ela pode querer as fotos da gravidez. E aí, você não tem como esconder. Por isso que eu falo para os meus casais hoje que a gravidez adotiva, ela tem um álbum também, sabia, pastor? Não. Sim. Aí hoje todos os meus casais fazem um álbum. Ah, é? Todas as assinando fases. documento. O álbum é o seguinte, por exemplo, a esposa, a mãe biológica, ela coloca a barriga para fora, ela tira foto, ela contrata um fotógrafo. E a gente não passa por isso, né, quando é só na adotiva, né? Então, o processo do álbum é o seguinte: a mãe vai tirar foto de tudo aquilo que ela está passando. Levantou os documentos, foi no juizado, foi no psicólogo. E depois, por exemplo, é a mãe orando com o pai. Sabe? Porque eu falo que eles têm que gerar esse filho. Então, é a mãe orando, é a mãe comprando, por exemplo, vamos supor, às vezes, quando não sabe se é menino ou menina, a primeira Bíblia da criança, é a mãe ali no quartinho, vai fotografando e vai fazendo pequenos vídeos também. Ah, que legal. Sabe? Olha, hoje a mamãe passou na frente de uma pracinha e eu não vejo a hora de estar ali brincando com você naquele balancinho. Sabe? Por exemplo, hoje o papai acordou muito triste porque a mamãe estava chorando porque você não está aqui. Mas na hora certa você vai chegar e nós já estamos nos alegrando com a sua chegada. São pequenas mensagens escritas ou em vídeos. Por quê? Quando a criança nascer, ali está a história dela. Sim. E ela vai saber que ela foi gerada, que ela foi desejada, que ela foi esperada, ela foi escolhida, ela foi amada, pastor. Isso faz toda a diferença. Ô, Mônica, e fez toda a diferença esse papo nosso, que Ai, infelizmente já amém. acabou. Obrigado, querida. Já. Foi uma honra, viu? E A que Deus honra é abençoe minha. seu ministério. Amém. Os contatos da Mônica passaram, né? Peço que novamente a gente veja, né, na base da tela aqui os contatos, para convidar a pastora Mônica para falar sobre a adoção na sua igreja. Isso. E que você tenha sido tocado, né, Mônica? Amém. A se envolver com esse ministério tão importante. Afinal de contas, nós também somos filhos adotivos do Pai. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.